Shalom, shalom, graça e paz. Vamos aqui mais uma vez nesta madrugada. Deixar aqui uma palavra, né? Louvado seja Deus. Palavra do Senhor Jesus, que a Bíblia diz que é poderosa, né? Palavra que é como uma marreta que esmiuça a penha. Palavra que é como uma espada de dois gumes, né? Afiada como uma espada de dois gumes. Oh, aleluia. E eu queria aqui deixar nesta noite, né? Nesta madrugada já, faltando aí 20 para 1 da manhã. E a palavra do Senhor nesta madrugada é uma palavra de advertência que se encontra aqui no livro de Provérbios. Provérbio capítulo de número 16. Segundo o proverbista, a palavra do Senhor vai nos dizer que tem 6 coisas que o Senhor lhe aborrece. E a 7ª, a Bíblia diz que ele abomina, né? A sua alma abomina. E ele vai citar as coisas que o Senhor aborrece. Ele vai dizer que são olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal. Aleluia. Então, analisando esses versículos qual nós lemos da palavra do Senhor, nós percebemos que no capítulo 6 de Provérbios, Salomão lhe apresenta 6 coisas que Deus odeia. E através dela nós podemos o quê? Aprender. Não somente o que Deus não quer que façamos, mas principalmente o que Ele espera de nós. Quais devem ser as nossas atitudes de um cristão sábio. Então nós vamos refletir junto, né? Sobre cada uma dessas coisas que nós lemos aqui nesta noite. Por exemplo, a primeira coisa que ele fala é dos olhos altivos. A primeira dela é o que? É a altivez. A altivez é soberba, ela é presunção. E nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele resiste às pessoas assim, como diz no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. Que Ele resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. O cristão ele é convidado a se considerar o outro superior a si mesmo e não fazer nada por vanglória, por presunção. É o que diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, verso 3. Então o cristão sábio ele deve se portar com humildade, deve ser humilde. E a segunda coisa que nós, né, lemos nesse texto, a qual o Senhor ele odeia, é a língua mentirosa. É a segunda coisa que Deus odeia. A segunda coisa é a língua mentirosa. Ele odeia a mentira. A palavra do cristão, ela deve ser, a Bíblia diz que deve ser o quê? Sim, sim ou não. O que passar disto é de procedência maligna, né? Como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. E nós precisamos dizer a verdade. Por mais dura ou difícil que seja, Jesus ele nos adverte que o diabo é o pai da mentira. E ele diz que todo aquele que pratica a mentira, ele se faz filho de quem? Do diabo. Está aqui em João capítulo 8, versículo 44. O cristão sábio ele é comprometido com a verdade. Ele fala a verdade. Não importa o que vai acontecer, ele fala a verdade. Então você percebe que Deus se agrada, né? Louvado seja Deus, que nós falamos a verdade, ainda, irmão, que vá doer em alguém. A terceira coisa interessante, né, nesse texto, quando nós lemos aqui, são mãos que derramam sangue inocente. Isso fala que Deus odeia o homicídio, né? Pessoas que tiram a vida do próximo. É como está no mandamento, não matarás.
Então você percebe, é um dos mandamentos, né? É um dos 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Então, a vida ela é um dom de Deus. Ela é somente Ele tem o que? O poder de dar ou tirar. Mas em João capítulo em 1 João capítulo 3, versículo 15, nós aprendemos que o homicida também é todo aquele que odeia o seu irmão. Olha aí. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é também considerado na graça, no Novo Testamento, como um homicida. O cristão sábio, irmão, é alguém que ele ama o seu próximo como a si mesmo. Então você percebe que Deus, aleluia, ele tem, louvado seja Deus, o seu modo de julgar, né? Segundo a sua procedência, segundo a sua palavra. E ele já deixou descrito aquilo que ele odeia, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele não quer que nós façamos. Então você vai perceber. Outra coisa interessante que ele vai nos dizer neste versículo, que é o coração que traça planos, né? Traça planos perversos para destruir o outro. A palavra de Deus, ela nos diz o quê? Nos diz que nós podemos até nos irar por causa daquilo que fazem contra nós, né? Nós temos o direito de nos irar, mas nós não podemos pecar. Ele se mantendo que a ira em nosso coração. Então ele diz, desejando mal ou planejando uma vingança, nesse caso, né? Como o Senhor está falando. Então você percebe uma coisa, que o coração sábio, ele tem um coração perdoador. Ele perdoa, ele consegue perdoar. O homem sábio, a mulher de Deus sábio, ele consegue perdoar. Então você percebe esses mais um dos atributos que Deus ele não se agrada, né, no ser humano. A outra coisa interessante que ele vai nos dizer é o pés que se apressam, né, para correr para o mal, para ir pecar, para fazer consumar o pecado. Esta é a quinta coisa que Deus ele odeia. E ele vai dizer que o Senhor odeia, né, quem os pés se apressam para fazer o mal. Os nossos pés devem estar o que? Calçado com o evangelho da paz. A Bíblia diz, Efésios capítulo 6, versículo 15. Nós devemos em todo tempo buscar ter paz com todos, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pois bem-aventurados são os pacificadores. E aí você vai perceber uma coisa, estes serão chamados filhos de Deus. Segundo Jesus, lá no livro de Mateus 5, 9. Então o cristão sabe, alguém que ele promove a paz. É alguém que está ali, é o apaziguador, é o pacificador, né? Então esse é o cristão sábio. E a outra coisa, esta é a última coisa que Deus ele odeia, que é a testemunha falsa, né? O que profere mentira, né? Esta é a última coisa que Deus odeia. Porém Salomão, ele já havia falado sobre Deus odiar o quê? A língua mentirosa. Mas aqui ele ainda dá uma ênfase, né, maior, né? Aquele que fala mentira contra os seus irmãos. E aí ele vai falar do que? Dos caluniadores. Então o Tiago ele adverte que quem faz isso, ele não cumpre o que? A lei de Deus, mas se coloca como juiz dela, né? Segundo Tiago capítulo 4, versículo 11, vai falar sobre isso. Então o cristão sábio, se você está aqui nesta noite, o cristão sábio, ele não fala mal dos seus irmãos, certo? Então tem a testemunha que profere mentira. Esta é a última coisa que no texto ao qual eu li de Provérbios capítulo 6, que fala que Deus odeia. E Salomão fez mais esse acréscimo, né? Que ele já havia falado sobre o que Deus odeia a língua mentirosa, mas aqui ele dá ênfase que é aquele que fala mentira contra os seus irmãos, eles são caluniadores. E Tiago adverte sobre isso, que quem faz isso, ele não cumpre a lei de Deus, ele se coloca como juiz. E o cristão sabe, ele não fala mal dos seus irmãos. Mas além dessas coisas, Salomão ainda acrescenta a qual ele diz que Deus não, simplesmente ele não odeia, mas ele abomina. Ele abomina. Olha que interessante. Ele colocou 6 coisas que ele odeia, mas ele colocou uma que ele abomina, que ele não tem jeito essa. E qual é essa? É aquele que semeia contenda entre os irmãos.
Então a vontade de Cristo para a minha vida, para a tua vida, a vontade de Cristo para nós é que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Jesus nos ensinou assim. Então Jesus ainda diz que a nossa unidade levará o mundo a crer que o Pai o enviou. Lá em João 17, versículo 20 a seguir. Deus tem prazer, irmão, na nossa união. Como diz o Salmo lá de 133, verso 1. É um propósito para quê? Para quando nós estamos em comunhão, nós somos o corpo, nós somos a igreja de Cristo. Então, olhando para isso, nós podemos entender o porquê Deus abomina todo aquele que tenta causar contendas, todo aquele que tenta causar divisões entre os filhos. Ou seja, a base da relação dos irmãos deve ser o quê? O amor, o perdão. Isto mantém o quê? O corpo unido. O cristão sabe, ele promove a unidade. Ele procura ter isso. Então, pare e pense. Todas estas coisas que Deus odeia e abomina são o quê? Pecados que atrapalham o quê? E destrói a relação entre quem? Entre os irmãos. Todas essas coisas que nós citamos hoje aqui, elas fazem isso. Deus odeia e abomina essas coisas todas, e isso são pecados. E esses pecados fazem o quê? Eles atrapalham a relação entre os irmãos. Então, o que é isso? A soberba, a mentira, a maldade, elas são erva daninha, irmão, no coração do homem, que contamina o relacionamento. E aos poucos ela afasta as pessoas, esfria o amor, destrói a união. E Deus, irmão, louvado a Deus, Ele odeia isso. Então, nós temos que aprender. Nós já aprendemos muito sobre isso, né? E que nós possamos aprender mais um pouco, né, com Salomão. Qual é a postura do cristão sábio, né? Se por um lado Deus odeia os soberbos, mentirosos, maldosos, e por outro Ele ama os humildes, os comprometidos com a verdade, os amorosos, os perdoadores, os pacificadores, e ainda mais aqueles que promovem a união. Então, que você deve aprender nesta madrugada e praticar, né, aquilo que agrada a Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão. Um tempo, louvado seja Deus, muito difícil, né, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, né? Os irmãos se degradando um contra os outros, um tentando passar o outro para trás, um tentando crescer melhor do que o outro, fazendo esse tipo de coisa, e isso não tem agradado a Deus. E Deus, louvado seja Deus, a Bíblia diz que se está escrito já aqui, já está profetizado, já foi aqui há muitos anos atrás, descrito que Deus odeia essas coisas, e Ele abomina também, no dia de hoje não é diferente. Não pense que nós estamos agradando a Deus com essas atitudes, né? Que as igrejas que estão acontecendo isso, que estão agradando a Deus, porque nós não estamos agradando a Deus. E Deus, a Bíblia diz que Ele se ira. Nosso Deus é um Deus irado, é um atributo de Deus, Ele ira-se também. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair, né? Louvado seja quando Deus se ira, quando Deus Ele pesa a mão, quando Deus Ele age com a sua justa justiça. Então que nós venhamos, louvado seja Deus, a caminhar o caminho da justiça, o caminho da humildade, o caminho comprometido com a verdade. Sermos pessoas verdadeiras, né? Sermos amorosos, sermos perdoadores, sermos pacificadores e promover a união, né? E louvado seja Deus, eu sei que Deus Ele vai estar se agradando das nossas atitudes, aleluia, e vai estar nos abençoando, vai estar nos guardando, nos livrando e derramando a sua graça, do seu poder. Então nesta madrugada, louvado seja Deus, que você venha refletir sobre esta palavra. Está aqui escrito. Eu vejo hoje as pessoas querendo ser, irmão, massageado, né? E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa, né? E o Senhor vai falar para Jeremias que a palavra ela é como uma marreta que esmiuça a penha. Você já viu alguém ser massageado com uma marreta? Ou a palavra de Deus vai dizer que a palavra do Senhor ela é como uma espada de 2 gumes afiada, né? Então você já viu alguém ser massageado com uma espada? Porque as pessoas hoje só querem ouvir coisas boas, né? Eu não quero o evangelho do Senhor Jesus, irmão. É um evangelho que
vai nos confrontar. Esta palavra que está aqui, escrita aqui dentro, é uma palavra de confronto, é uma palavra que transforma. E por isso que João vai dizer, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E por isso você vê que muitas pessoas hoje não têm sido libertas, porque, irmão, porque ela não quer ser confrontada, né? Ela não quer ouvir a verdade. Quando você fala a verdade para elas, né, ela não quer aceitar. E ela acha, nós estamos no tempo da graça, estamos no tempo disso, aí começa a arranjar desculpa para não aceitar, aleluia, para não ouvir a palavra de Deus. Mas que você nesse tempo venha ficar firme na palavra do Senhor. Porque Jesus disse, querido, que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Os pastores desta terra, aí, os homens desta terra, eles podem até aceitar, irmão, o pecado do homem, eles podem até aceitar o erro de algumas pessoas aí, por causa de oferta, de dízimo, ou de uma barganha, mas aquele, louvado seja Deus, que morreu pela igreja, irmão, a Bíblia diz que, ele diz que a porta ela é estreita, que ela é difícil, irmão. O Evangelho do Senhor Jesus é um caminho espinhoso, é um caminho difícil. Mas a Bíblia diz que aquele que for fiel, a Bíblia diz, né? Aquele que for fiel, aquele que permanecer fiel, ele receberá o seu galardão, ele receberá a sua coroa. Ou seja, Jesus está voltando, nós sabemos disso. E Jesus disse, irmão, na sua palavra, lá em João 14, que ele foi preparar a morada, preparar um lugar. E se não for assim, eu não vos teria dito. Jesus disse, irmãos, que ele foi preparar um lugar para ele vir, quando voltar, nos buscar e nos levar para lá. Porque ele disse, aonde eu estiver, esteja também vós. Ou seja, Deus tem um lugar preparado para nós. Se não for assim, não teria dito, né? Se não for assim, não teria sido em vão a morte dele na cruz. Irmãos, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela já aponta para Jesus. Quando Adão, irmão, ele pecou, Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles se cobriram com folhas. Mas logo após, o Senhor, na viração do dia, foi lá falar com ele, a voz clamou lá e perguntou onde ele estava. E ele estava escondido porque estava com vergonha, porque o pecado trouxe a sua nudez, trouxe a sua vergonha. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento o Senhor ali preparou para eles, né, uma vestimenta. E a vestimenta era o quê? Da pele de um cordeiro. Ou seja, para você tirar a pele de um cordeiro, você precisa matar ele, né? Então Deus ali naquele momento já estava o quê, irmão? Derramando a graça dele, a misericórdia, preparando, louvado seja Deus, já o plano da salvação. E ali um cordeiro foi sacrificado para que cobrisse a nudez, para que cobrisse o pecado, né, de Adão e de Eva. Quando você vê, irmão, que lá no Egito, quando Deus está tirando o povo dele, né, da escravidão, tirando o povo dele, aleluia, do cativeiro egípcio, você lembra, irmão, que o Senhor, na última praga, onde os primogênitos tiveram que ser mortos, os primogênitos dos egípcios, dos animais, dos filhos deles, o povo do Senhor, ele foi direcionado a matar um cordeiro, e o cordeiro tinha que ser perfeito. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele sangue que era tirado do cordeiro era passado nos umbrais da porta. Nos umbrais da porta, louvado seja Deus, ele é feito de madeiro. Agora nós já temos o que, irmão? Nós já temos o cordeiro e já temos o madeiro, aleluia. E ali a Bíblia diz que quando passou o anjo da morte, houve ali o livramento do Senhor sobre a casa dos hebreus. Mas louvado seja Deus, a Bíblia diz, querido, que no decorrer de muitos anos, né, nasce de uma virgem, Jesus de Nazaré, e Jesus nasce de uma família de que, irmão? Aleluia, de carpinteiro, ele era um carpinteiro, ou seja, trabalhava com martelo, com prego e com madeiro. As três coisas a qual ele iria futuramente, louvado seja Deus, e já está inserido nisso. O trabalho de Jesus era com prego, martelo e madeiro. E logo que Jesus é morto, ele está morto no madeiro. O prego cravou seus pés, o prego cravou as suas mãos e foi pregado com martelo. O instrumento que ele utilizou toda a sua vida, até deslanchar no seu ministério. Então o plano da salvação, ele estava, aleluia, completo ali. Naquela cruz, aleluia, houve ali o sacrifício de um cordeiro. E a Bíblia de Hebreus vai dizer, irmão, uma vez só foi feito, uma vez só, porque todos os anos os sacerdotes tinham que entrar com o cordeiro, né, para que
aleluia, fosse sacrificado em prol do pecado, louvado seja Deus, daquele que levou o cordeiro. Mas agora, uma vez, aleluia, só e perfeitamente, morreu um cordeiro para o sangue dele purificar toda a humanidade, todo aquele que crê, aleluia, louvado seja Deus, seja, aleluia, salvo, né, pelo sangue do cordeiro. Então nós sabemos que Jesus, ele depois de, aleluia, de assunto ao céu, depois de que ele morreu, ele ressuscitou, ele ainda andou nesta terra, demonstrando ali os discípulos, os apóstolos, ele foi assunto ao céu, aleluia, e ele fez uma promessa que ele voltaria, e nós estamos aguardando. Esta aleluia, é a diretriz da igreja, né? E esta é a nossa esperança, que o Senhor está voltando, o Senhor voltará. As profecias estão se cumprindo, todas as coisas estão escritas, estão se cumprindo, e Jesus está voltando. Então que você venha, louvado seja Deus, a estar, irmão, diante do Senhor, aleluia, como aquele que tem o que apresentar para o Senhor, como aquele que o Senhor, louvado seja Deus, ele vai olhar para você e dizer: vinde, bendito meu Pai, para a morada eterna que eu preparei para vós. Amém? Então nesta madrugada que você fique com essa reflexão, irmão, sirva ao Senhor, louvado seja Deus, com a verdade. Irmãos, a palavra do Senhor é verdade. Aprenda esta palavra, coma ela, viva ela, aleluia, que ela venha a ser, irmão, a tua luz, que ela venha a ser o teu baluarte, que ela venha a ser, louvado seja Deus, aleluia, a tua razão de viver, que ele venha aprender, irmão, e guardar no teu coração, como Davi fez, para não pecar contra o Senhor, para que você tenha, louvado seja Deus, uma estrutura, para que você venha ter, irmão, as armas de guerra, para enfrentar o dia mal, para enfrentar o dia da adversidade, para enfrentar, louvado seja Deus, as astutas ciladas do maligno, ou seja, se refugiar em Deus, o Senhor, aleluia. Os homens, eles são falhos, os homens, eles vão passar, eles passarão, mas a Bíblia diz: mas a palavra, ela permanece para sempre. A Bíblia diz, querido, que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então você veja os frutos, aleluia, analise os frutos. O Senhor não estava falando de um abacateiro, o Senhor não estava falando, aleluia, de uma laranjeira. Deus está falando do nosso caráter, né? Do nosso proceder, da minha vivência, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Se você, louvado seja Deus, tem aí um líder, se você tem uma pessoa, louvado seja Deus, que está direcionando você analise, aleluia, a vida dele, se verdadeiramente ele tem servido a Deus, se verdadeiramente ele tem tido fruto. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele dá fruto, ele frutifica, amém? Aleluia. Então que você venha ficar com esta palavra, né? Leia lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, 17, 18, onde fala dessas coisas que Deus, ele abomina, né? Que Deus, ele odeia e Deus abomina. 6 ele abomina e, aleluia, 6 ele odeia, 5 e uma ele abomina. Louvado seja Deus. 5 ele odeia e uma ele abomina. É abominável ao Senhor. Então, pense nisso, né? Aleluia, e reflita, louvado seja Deus, e que o Senhor, nosso Deus, ele venha te abençoar nesta madrugada. Que o Senhor, nosso Deus, venha abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa. Que o Senhor, nosso Deus, ele vai repreender todo o mal que o inimigo tem traçado contra você, né? Aleluia. Tem sido dia difícil, né? Tempo difícil, mas que o Senhor, nosso Deus, nesta madrugada, a Bíblia diz, irmão, no mesmo livro de Provérbios, que o Senhor ama os que buscam Ele pela madrugada. Aqueles que me buscam pela madrugada, eu amo os que me buscam pela madrugada, e os que me buscam pela madrugada me acharão. Então que nesta noite você tenha encontrado o Senhor, que o Senhor, aleluia, tenha te encontrado, e que vocês, aleluia, você e o Senhor neste momento, né, você esteja só aleluia, na mesma afiação, amém? Aleluia, que Deus ele esteja falando ao teu coração, que Deus ele esteja nesta noite te impulsionando a, louvado seja Deus, a crer mais nele, a você ficar mais firme com ele, aleluia. Nunca pense em abandonar o Senhor, louvado seja Deus. Fique com Jesus, querido. Jesus é a tua segurança, é o teu socorro bem presente, amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus filhos, que tu seja como, louvado seja Deus, aquela mulher lá do Salmo 128, aleluia, que senta ao redor da sua mesa e vê
aleluia, o fruto do seu ventre, que são os seus filhos, que eles venham ser aljava nas mãos do valente, que eles venham ser uma bênção, que Deus ele venha abençoar nesta madrugada a tua vida financeira, a tua vida sentimental. Se você tem causa na justiça, que Deus ele venha, aleluia, ser o teu justo juiz, que ele venha ser o teu advogado. Se você está precisando de uma cura, que o Senhor nesta noite, ele venha ser o médico dos médicos, que ele venha ser o bálsamo de Gileade, que ele venha ser o remédio nesta noite que você está precisando para a tua saúde. Oh, em nome de Jesus, Jesus, é tudo isso que eu falei nesta noite, aleluia. Jesus disse que tudo é possível aquele que crê. E se você crê nesta madrugada, sinta que Deus ele está te tocando, que Deus está, louvado seja Deus, alegrando a tua alma, teu espírito, porque eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a graça de Deus neste momento, agora eu estou falando. Aleluia. Quando eu estou falando do Senhor, eu me alegro, eu me inspiro. O Senhor, louvado seja Deus, ele me leva a um outro nível, louvado seja Deus, espiritual. E eu consigo ser o que eu não sou normalmente, porque eu sei que é o Senhor que faz isso na minha vida. E eu gostaria que você também sentisse essa, aleluia, este poder, essa graça de Deus sobre a tua vida. Então, nesta madrugada, querido, que tu fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, e resplandeça o rosto sobre ti. Senhor nosso Deus, ele venha ter misericórdia de ti e que ele venha te dar paz, que tu venha deitar nesta noite e você venha, louvado seja Deus, dormir o sono do justo. Aquele que Davi disse, deitei e dormi, porque o Senhor, louvado seja Deus, Ele é comigo, aleluia. Então, nesta noite, eu quero me despedir de você, na santa, doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, aleluia. Até outra oportunidade, onde estaremos aí na madrugada gravando um vídeo. Vou estar aqui orando ainda nos outros grupos. Mas já se sinta abençoado em nome de Jesus. Amém? Porque a bênção vem do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, nesta noite o céu está aberto sobre a tua casa. Os anjos do Senhor estão subindo e descendo aí, ó. Enquanto você está, louvado, nesse momento, ligado na videira, aleluia, os anjos estão subindo e descendo sobre a tua casa para te abençoar. Assim eu estou crendo. A tua casa está rodeada, guardada, aleluia, pelos anjos dos céus. Porque Deus é fiel, louvado seja Deus. Ainda que nós sejamos falhos, infiéis, o Senhor, Ele permanece fiel. Fica com esta palavra aí no teu coração aí. Guarda ela bem firmada, porque o Senhor é contigo. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima.